Oposição na Câmara reagiu à decisão de Alexandre de Moraes, que suspendeu a lei da dosimetria e protocolou novo texto da PEC da anistia por meio do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que criticou as decisões monocráticas e defendeu a pacificação nacional. Ora, se o veto da dosimetria, se a promulgação da dosimetria não deu certo, os caras estão esperando uma PEC da anistia? Para com isso, né? Protocolar PEC da anistia? Você acha que vai passar? Acha que Hugo Mota vai colocar isso para andar? Falemos a verdade. O deputado Sanderson afirmou que os condenados do dia 8 de janeiro não têm provas, ou seja, contra eles. No TSE, o ministro Cássio Nunes Marques convidou Jair Bolsonaro para a posse da nova cúpula, mas o ex-presidente só poderá comparecer se Alexandre de Moraes autorizar a saída da prisão domiciliar. O presidente Lula vetou integralmente o projeto que reconhecia o estágio como experiência profissional para currículo e concursos públicos, gerando agora uma indignação enorme entre estudantes que acusam o governo de retrocesso. E por último, nos Estados Unidos, Donald Trump rejeitou a resposta do Irã de cessar fogo, chamando-a de estúpida e lixo, e afirmou que o acordo está respirando por aparelhos. De novo a oposição, né? Vamos ver se consegue alguma coisa agora, pois essa mesma oposição, na Câmara dos Deputados, se movimentou para tentar recuperar o texto da proposta da PEC da anistia. A reação acontece depois da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu os efeitos da lei da dosimetria até que a Corte analise ações que questionam a norma. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, protocolou hoje um novo texto da PEC da anistia. Segundo o parlamentar, o Congresso Nacional não pode continuar assistindo passivamente à escalada de decisões monocráticas que ignoram a vontade popular, desrespeitam o poder legislativo e tentam impedir qualquer avanço em direção à pacificação nacional. Já o deputado Sanderson reforçou que os condenados do dia 8 de janeiro não apresentaram provas contra eles. Ninguém conseguiu apresentar provas concretas contra os condenados do 8 de janeiro. Veja. Esta questão do 8 de janeiro, daquilo que nós classificamos como prisões abusivas, porque o processo penal é prova. As pessoas foram condenadas sem prova, num julgamento que tem um viés muito político, um viés que, com pouca técnica, acabou, como de fato acabou, fazendo com que o Congresso entrasse no processo para, num projeto de lei de dosimetria, resolvesse ou minimizasse essa situação. E nós, claro, quem sabe no ano que vem, com um Congresso novo, com o Senado renovado, com a Câmara renovada, vamos retornar à questão da anistia. Eu tenho convicção de que o projeto de lei de anistia, uma anistia ampla e geral, tem que ser discutido, tem que ser avaliado, deliberado, e com o Congresso renovado será aprovado para que essa questão toda seja definitivamente resolvida. Muito bem, então agora vamos conversar com o Coronel Gerson Gomes, que está nos Estados Unidos nesse exato momento. Coronel Gerson, daqui a pouco a gente vai falar sobre Donald Trump, mas vamos falar sobre essa situação que está incomodando muito o Brasil. Dosimetria barrada por um único homem. Uma caneta derrubou o Congresso inteiro. Não interessa, na visão desse senhor, o que o Congresso pensa, faz ou deixa de fazer. Veja você que o presidente do Senado teve que promulgar a lei da dosimetria, que agora foi derrubada, suspensa por tempo indeterminado por apenas um homem. Para que serve o Congresso Nacional? Isso é uma vergonha acachapante. Seja bem-vindo, Gerson. Pois é, Paulo. Nós
Estávamos até felizes no contexto do que estava acontecendo no finalzinho da semana passada. Víamos que o presidente Lula delegou, de certa maneira, por sua omissão ao presidente do Senado, que fizesse ou transformasse, né, ou a homologação oficial, porque, na verdade, quando houve a rejeição ao veto presidencial, imediatamente o Congresso Nacional coloca essa lei em vigor, mas precisa ser, pelo menos, oficializada. Isso o presidente da República teria, pela Constituição, 48 horas para fazer. No entanto, ele viajou aqui para os Estados Unidos, o presidente do Senado fez o seu papel. Mas, quando você iniciou essa sua pergunta e a provocação, você disse que daqui a pouco nós falaremos sobre o presidente Trump, mas eu vou trazer o presidente Trump para a conversa nesse contexto. Por quê? Porque o presidente Lula, ele falou ali naquela entrevista coletiva na Embaixada do Brasil e nas instalações que normalmente, inclusive, ele não utiliza nas viagens internacionais, foi talvez a primeira vez que eu me lembre em que ele resolveu imitar o presidente Bolsonaro e não ficar naqueles hotéis de luxo. E muita gente não entendeu muito bem como foi essa viagem, e hoje a gente já sabe que existe forte evidência de que os irmãos Batista, em especial o Joesley Batista, fez a intermediação dessa visita, inclusive tendo ligado para o próprio presidente Trump para acertar uma agenda. Coincidentemente, eu não acredito muito nessas coincidências, o Marco Rubio estava com o Papa na Europa, ou seja, nós sabemos que para o Marco Rubio ficar no mesmo ambiente do presidente Lula já é algo difícil. Agora, fazer uma reunião na qual se sabe que vários pontos ainda estão pendentes no Brasil é muito mais difícil ainda, mas dizem que o Joesley Batista conseguiu. Dizem, inclusive, que ele se reuniu com o Trump antes da chegada da delegação brasileira, alinhavou uma série de detalhes. E por que eu estou trazendo esse assunto no âmbito dessa rejeição do Alexandre de Moraes? Porque o Lula, na coletiva de imprensa, disse que entregou ao presidente Trump pela segunda vez a relação das autoridades brasileiras que estão com seus vistos cancelados ou suspensos para a entrada aqui nos Estados Unidos. E ele disse para os jornalistas mais ou menos o seguinte: bom, quem sabe agora que a dosimetria foi aprovada, as pessoas terão suas penas reduzidas, o presidente Trump não resolve também dar um ato ali de resposta, de boa vontade, colocando novamente em vigor os vistos para que as autoridades brasileiras, e nós estamos falando de ministros da Suprema Corte, nós estamos falando do próprio diretor da Polícia Federal, nós estamos falando de delegados, de procurador-geral da República. Realmente é uma situação inédita, em que autoridades brasileiras estão proibidas de entrar nos Estados Unidos. E o que o presidente Lula falou? Que pode ser que agora ele resolva voltar atrás. Isso ficou claro, Paulo e nossa audiência, que esse tema, como estava lá nos as primeiras manifestações do presidente lá atrás, quando ele citava o presidente Bolsonaro, citava a perseguição política, que ele chamava de caça às bruxas, que estava acontecendo no Brasil, e colocou essas medidas em vigor exatamente como resposta à perseguição política que acontecia no Brasil, que o presidente Lula entendia que esse ponto estaria pacificado. Pois é, Alexandre de Moraes, quando toma essa decisão, tem várias explicações. Ele pode estar querendo desviar o assunto ali do Banco Master, ganhar alguma notoriedade, talvez. O que nós sabemos é que aquilo que foi prometido por Joesley Batista e todas as articulações que foram feitas com Trump, de que o governo brasileiro faria uma saída política negociada de modo a diminuir a perseguição política e voltar a uma situação de normalidade institucional, isso não foi cumprido. Pelo contrário, o que nós vimos agora é que o Marco Rubio já retornou aos Estados Unidos e, com certeza, os seus assessores já disseram: olha,
A reunião que foi feita ali com o presidente Lula, na qual eles disseram, olha, a situação no Brasil está melhorando, a gente pode caminhar para algum tipo de acerto e até distensão desses problemas que nós estamos vivendo. Olha, eu não estou classificando ali o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, apesar de na Itália já descobrirem que 50% de toda a droga na Europa é feita em parceria com a máfia italiana. Mas apesar de tudo isso, eu quero dizer que segunda-feira eu vou colocar em vigor um plano para cima do crime organizado. Fica frio, Trump, fica tranquilo, que agora, inclusive, eu já mandei avisar, ó, quem fugiu, fugiu, quem não fugiu, que fuja rápido, porque agora nós vamos para cima do crime organizado, Trump. Pois é, tudo isso, Paulo, fica, pelo menos, em suspensão, a partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes, mostrando talvez ali uma insensibilidade, alguns dizem que é uma psicopatia até de um certo modo prazerosa, em que desde a omissão que matou o Clesão dentro da cadeia, até mesmo as pessoas, as senhoras de idade, até o caso da Débora e tantos outros que nós vimos que, pela omissão e pelo retardo até de decisões do ministro Alexandre de Moraes, essas pessoas foram torturadas. O Felipe Martins agora, eu soube de notícias de que na cela onde ele está sendo mantido está molhada, está chovendo. Ele está literalmente sendo torturado. E tudo isso, todo esse quadro que talvez o Lula tenha tentado convencer o Trump, olha só, vamos distensionar esse nosso momento, e diz na entrevista que ele chegou a recomendar ao Trump que desse um sorriso, né? Dizendo assim, olha, dá uma risada, você está muito sério. Me lembra até o Guilherme, aqui, o nosso operador de mesa, que diz que eu sou muito sério, né? Que eu tenho que dar uns sorrisos de vez em quando. Pois é, mas a verdade, Paulo, é que essa atitude do ministro Alexandre de Moraes, ela ensejou uma comparação óbvia. O presidente Trump, ele, no seu primeiro dia, ele teve que assinar um indulto para aqueles que foram presos no 6 de janeiro de 2021, naquela invasão ao Capitólio, que também foram perseguidos e já se sabe que ali foi uma grande armadilha, uma grande armação. Parece, Paulo, que essa proposta de uma emenda constitucional, que agora o líder do PL volta à mesa, na verdade é toda uma negociação que terá que ser feita também para que o presidente Flávio Bolsonaro, no seu segundo mandato, eu digo segundo mandato porque eu faço essa provocação, porque na verdade é o Bolsonaro voltando, né, para o Palácio do Planalto, como o Trump voltou para o segundo mandato. Se não vai ser o próprio presidente, vai ser o filho dele, mas a gente vai ver a repetição do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Vamos ver, né, Paulo? Vamos ver se será necessário que somente em fevereiro essas pessoas sejam libertas dessa perseguição política, como aconteceu aqui nos Estados Unidos também, Paulo. Olha, isso pode acontecer sim, do presidente Bolsonaro ocupar um cargo no governo do filho. Porque tudo indica que vai acontecer isso mesmo, que Flávio Bolsonaro vai levar essa aí. E com toda razão, né? Merecidamente. O que aconteceu, pegando essa linha do que você está falando, Gerson, é muito interessante, porque o Marco Rubio pode ter dito não tem liberação de visto para ninguém, porque quem trata disso, de suspensão e liberação de visto, obviamente, em alguns casos, a pedido de Trump, é diretamente o Marco Rubio e a equipe dele. E ele pode ter simplesmente dito isso, não vai rolar, não vai rolar. E aí o ministro pode ter ficado injuriado com isso, falou, então não vai ter dosimetria, e decidiu retaliar, porque veja você que o presidente Lula chegou ao Brasil de Washington às 4 horas da manhã, da sexta-feira. Às 4 horas da manhã, não havia necessidade, saiu de lá batido, de Washington às pressas. E foi só chegando, pegando o telefone e comunicando com todo mundo, né? Com o Davi Alcolumbre e quem mais estava na lista. E o Davi Alcolumbre falou, ok, beleza, e já promulgou a lei no dia seguinte, ao amanhecer. Já puxou, o Lula chegou de madrugada, falou, ele pegou e mandou a bucha, promulgou. Aí vem a resposta de que os vistos não serão liberados. Aí, de repente, o ministro resolve endurecer. Veja você o que é, né, esse jogo de divisão de poder. Os poderes estão inteiramente divididos, porque numa situação como essa, agora, Davi Alcolumbre não tem como ficar quieto.
Vai dizer o que agora perante a todo mundo, a toda essa nação que aplaudiu o ato dele de promulgação dessa lei da dosimetria? O que ele vai dizer agora? Vai enfiar o rabo entre as pernas e ficar calado? Não tem como, porque aí está passando o recibo de que quem manda verdadeiramente no país é o ministro do STF. Um homem sozinho fez isso, sendo que a solução para esse problema está nas mãos de Davi Alcolumbre. Ele hoje é o único que pode resolver isso. Então, toda a responsabilidade cairá sobre a cabeça de Davi Alcolumbre. A verdade tem que ser dita, não adianta porcaria nenhuma esses caras ficarem dizendo aí o tempo todo: vamos agora trazer anistia para quê? Será que eles estão achando que essa anistia vai ser colocada em pauta por Hugo Mota? E uma vez aprovada no Congresso, vai para onde? Vai para a sanção do presidente primeiro, que vai para o Senado, volta e depois tem que seguir para a sanção do presidente. O presidente não sanciona e, se sancionar, volta para o Congresso. Aí o Congresso bate o martelo, como aconteceu agora, e o ministro, com uma caneta, fala: vocês estão loucos? Quem manda aqui sou eu, é não. E acabou, fica todo mundo aí. Então, o problema está em um único nome, não no Supremo Tribunal Federal, e sim no Senado. Chama-se Davi Alcolumbre mais uma vez. É ou não é, Gerson? Pois é, você coloca uma questão institucional, mas eu queria ampliar um pouquinho o escopo. Por quê? Nós sabemos que o Davi Alcolumbre ele está comprometido na questão do Banco Master e, de certa forma, se nós olharmos essa questão como uma organização criminosa, nós temos tanto o ministro Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e até mesmo vários parlamentares, como o presidente do Senado, envolvidos nessa trama. Isso vai aí, inclusive, na questão do escândalo do INSS, que também tem implicações ali para o presidente do Senado. Então, nós poderíamos dizer, nesse caso, todos comprometidos estão ali quase que se defendendo, se protegendo. É possível? Sim. Mas nós temos que entender que essa solução, que é uma solução complexa, institucional, ela demanda o score de 2-1. Nós estamos em ano de Copa do Mundo, daqui a pouco, aqui nos Estados Unidos, muda o ambiente ali para um ambiente já esportivo. Então, vamos lembrar do que significa o 2-1, e é muito importante nós entendermos isso. Neste momento, o ministro Alexandre de Moraes nada de braçada e com essa desenvoltura, porque não existe resistência a ele. Por quê? Porque o próprio presidente da República, o Poder Executivo, de certa maneira, como bem lembra o ministro Gilmar Mendes, o Lula só se encontra hoje no Palácio do Planalto porque foi uma concessão do Supremo Tribunal Federal. E eu diria mais, foi uma concessão fruto de uma estratégia do establishment, ou seja, do sistema. Eles entenderam que tinham que tirar Bolsonaro, o outsider que entrou ali, que não deveria ter entrado em 2018, aquilo foi um acidente de percurso para o sistema. Eles viram que se persistisse aquele governo técnico com Bolsonaro, Paulo Guedes, Tarcísio, o próprio Rogério Marinho, havia toda uma estrutura que, de certa maneira, travava o avanço do crime organizado, travava as articulações, o roubo. Isso que a gente está vendo agora do INSS, do Banco Master, na verdade, é a ponta do iceberg de um grupo que conseguiu retirar Bolsonaro, mas não conseguiu aplacar o bolsonarismo. E isso é um grande problema, porque se Flávio Bolsonaro volta, nós já sabemos que o 2-1, se for configurado, ou seja, executivo e maioria no Congresso, 2, contra um Supremo Tribunal Federal corrompido, que seria o 1, significa que a crise institucional não dá liberdade para o Supremo Tribunal Federal impor as suas vontades. Vou explicar melhor. Quem é que vai obrigar que o Supremo Tribunal Federal cumpra as determinações que estão na Constituição? A própria união entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E muitos dizem assim, mas o Alexandre de Moraes ele decide monocraticamente. Sim, a hora que for aprovado uma lei que já está no Congresso Nacional proibindo as decisões monocráticas, acaba, porque se ele quiser decidir, os outros dois poderes não o reconhecem. E vou além.
A polícia judiciária, que é utilizada para perseguição política, nos remetendo à Stasi alemã, aquela polícia política que bate na porta das pessoas fazendo busca e apreensão, e de perseguidos políticos, dos que foram ali atrás dessas quase 2.000 famílias, vários deles presos no dia 9, sem individualização das condutas, sem prova de terem participado de absolutamente nada de ilegal, porque estavam se manifestando pacificamente sem uso do anonimato. E aqueles que quebraram, aqueles que depredaram, deveriam ter sido identificados e individualmente responsabilizados pelo dano ao patrimônio, pelo vandalismo, mas golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, isso é falacioso, isso é mentira, isso é, de fato, lawfare, utilizar a justiça para a perseguição política. Então, nós teremos que desfazer isso, Paulo. A solução institucional? Sim, a solução é a maioria no Senado, um presidente da República que seja o chefe da Polícia Federal e das Forças Armadas. E quando eu falo Forças Armadas, é bom a gente entender. Lembrando, o artigo 142, ele diz que as Forças Armadas são responsáveis pela defesa da pátria, são responsáveis pela garantia da lei e da ordem quando solicitadas por um dos poderes, mas também são responsáveis pela garantia dos poderes constitucionais. E como é que isso funciona? Pela simples presença e existência. As Forças Armadas estão junto com a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária do Supremo Tribunal Federal, debaixo da autoridade do presidente da República. Então eu digo para você, projete isso que está acontecendo agora para 2027, já com um presidente da República com maioria no Senado Federal, se tem um Supremo Tribunal Federal que resolve cometer essas sandices, esses atos inconstitucionais e ilegais. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles serão, sim, destituídos da toga e responsabilizados como qualquer cidadão. É isso que os espera, Paulo. E é por isso que eles estão esperneando, é por isso que eles estão desesperadamente tentando segurar a estrutura. Bom, vamos ver como vai acontecer. Eu acredito que nós temos uma chance, uma saída institucional de não nos transformarmos numa ditadura da toga, num estado de exceção ou numa paraditadura na América Latina, Paulo. O brasileiro é muito malandro, né? O brasileiro sabe como fazer isso, transformar tudo isso numa ditadura da toga, num estado de exceção e ainda chamar de democracia. E fazer aqueles que nos assistem acreditar que estão realmente defendendo uma democracia. Vou dizer uma coisa, Gerson. Você pode ter... Hoje, no Senado, nós temos 81 senadores. Você pode ter a maioria de 80 senadores. Você pode ter, em 2027, a maioria de 80 senadores. Mas se o presidente do Senado, o presidente do Congresso, for um cara de minoria e do lado da esquerda, como esse que nós estamos vendo agora, não adianta nada. Não vai sair ninguém. Por quê? Porque o que tem que ser mudado não é apenas colocar a maioria de senadores no Congresso de direita. O que tem que ser mudado é o regimento interno. O regimento interno tem que ser mais democrático. Ele não é democrático. De maneira alguma, ele é ditador. O presidente do Senado dita o que ele quer e o que ele acha que é justo. O presidente da Câmara faz a mesma coisa. Todo o resto é balela. Todo o resto é firula para enganar o povo brasileiro. A primeira coisa que tem que ser mudada ali é o regimento interno. Enquanto não houver candidatos ou que não houver ali dentro parlamentares que lutem com unhas e dentes para mudar o regimento interno, o Brasil não sai do lugar. Vai ficar patinando e você vai dizer, olha, mas nós temos maioria, não resolve nada. Claro que não resolve. Solução está aí. E o ministro Cássio